na rodovia ou quando estou no trabalho, e muitas coisas Deus tem revelado, muitas situações têm acontecido, materiais têm chegado à minha mão, que acabam confirmando, e na maioria das vezes o Espírito Santo de Deus, ele usa uma canção, ele usa um vídeo, ele usa uma circunstância, uma situação, ele usa uma adversidade, um problema, ele usa um momento de alegria, um momento de vitória, ele usa um momento de dor, ele usa as mais diversas situações para ensinar, para redarguir, para mudar, para transformar, para imprimir um conceito, para mudar um conceito, para nos levar ao centro da sua vontade. E feliz é o homem que, no decorrer da sua caminhada, encontra Deus e a sua direção, e no decorrer da sua caminhada, ele consegue, pela ação do Espírito Santo de Deus, chegar ao centro da vontade de Deus, chegar ao centro da vontade do Senhor, porque no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos, é o melhor lugar para nós nos localizarmos. E eu pedi para gravar hoje um momento do culto, talvez vou estar gravando amanhã, que eu quero que depois colocar nos grupos da igreja, para que a pessoa tenha mais tempo para refletir, porque do que eu vou falar hoje para vocês, vocês vão guardar no máximo 5 a 10%, porque é assim que acontece com aquilo que ouvimos. Quando você ouve e escreve alguma coisa, aumenta para 20 a 30%. Quando você ouve, escreve e fala, você aumenta o percentual. É por isso que é recomendado que quando nós vamos ler a palavra de Deus, a façamos em voz alta, porque nós aí não estaremos usando só uma das capacidades que nós temos, nós estaremos usando a visão, nós estaremos usando a audição e nós estaremos usando a fala. São 3 dos nossos sentidos que estarão sendo usados ao mesmo tempo, e a facilidade para gravarmos se torna maior. E uma pregação como a de hoje, amanhã, muitas vezes pode estar esquecida, se você talvez nessa noite não tampar um dos lados do ouvido, assim como aquele menino que diz, que ficou a noite toda na igreja ouvindo o pastor pregar, segurando o seu ouvido, e o pastor perguntou, pensou que ele estava com dor no final do culto, o chamou para orar, e ele falou, mas eu não estou com dor de ouvido. Ele falou, não, mas é que eu vi você o tempo todo, com a mão no ouvido, o culto todo. Aí ele falou, não, é que quando eu estou lá em casa, meu pai diz que o que o Senhor fala, entra por aqui, sai por aqui, e eu não quero que a palavra de Deus saia do meu coração. Amém, amém? Eu ia pedir para vocês virem para frente, mas a voz chega do mesmo jeito até aí. E eu quero compartilhar tudo de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Nós temos aqui hoje 2 professoras, amém? Não é obrigado saber, as tia, né? Chama vocês de professora ainda? Chama na escola de professora? Pro, agora mudou, né? Então, se eu perguntar para vocês 2, não é obrigado a saber, não é porque a professora que tem que saber o que o pastor quer, mas se eu perguntasse para você hoje, no sentido literal da palavra, o que é leitura, você tem como me responder? Você tem, Luciana? O que é leitura? Não é obrigado a saber. Alguém que sabe aí, irmãos? O que é a leitura? Eu sei aqui porque eu pesquisei, tá? Senão não podia falar nada. Na sua concepção, Lu? A compreensão do que você leu.
Thaís? Então vamos ver o que é leitura. Ler é a habilidade de interpretar os sinais gráficos da língua falada. Então ler é a capacidade de interpretar. B com A, beabá. B com E, babé. B com I, babebi. B com O, babebi, bó. B com U, babebi, bobô. Então você interpreta. Agora, leitura no sentido figurado. No sentido figurado. Nós temos a leitura que você interpreta um texto. Mas nós também temos a leitura do cotidiano, da vida. De repente, uma mãe vê aquele filho que brinca aqui, pula, que entra por cima, por baixo, né, Luciano? Você sabe bem o que é isso aí? Está em cima, está pulando, está debaixo da mesa, está brincando lá fora, está aqui. Mas, de repente, aquela criança que pula, brinca, salta, está lá num cantinho do sofá, vendo ali o desenho, vendo alguma coisa, coisando o cabelinho assim e tudo mais. A mãe tem uma leitura, amém ou amém? É uma leitura de uma situação que está acontecendo. E essa leitura, no sentido figurado, é a forma de interpretar um conjunto de informação. É o modo de entender ou compreender algo. Você está entendendo isso, irmão? Então, de repente, uma mãe... De repente, irmãos, a mulher chega assim, o marido, a mulher está lá na casa, lá, Deus enviou, colocando lá a água no feijão, ajeitando tudo, escuta lá o portão que abre e pá, já bateu o portão. O cachorrinho já tomou uma bicuda. A mulher também já fez uma interpretação. O cara não está bem, então vamos ficar quietinho. Os chimenos ou os motoristas aqui, quem dirige aqui, sabe disso. De repente você está numa rodovia, como no dia de hoje, costuma ficar algumas poças de água, o pneu não está lá, aquelas coisas, você está a 100 por hora e de repente está ali andando numa pista e de repente você encontra uma poça d'água e o carro dá uma balançada de traseira. Você faz uma leitura daquilo que está acontecendo, não é isso, Edilson? Você faz uma leitura. E na nossa vida conjugal, nós também fazemos uma leitura. Quantos casamentos, irmãos, não terminam porque o marido está fazendo uma leitura errada? No relacionamento familiar, José, entre marido e mulher, quem é o melhor do casal na sua concepção? Essa mulher, rapaz, essa mulher não sabe a sorte que ela tem. Quem é o melhor marido do mundo, Adilson? Ei, irmão Hamilton, quem que é o melhor marido do mundo? Rildo. Agora eu pergunto para você, quem é a melhor mulher do mundo, Dinalva? Thaís. O Marco não sabe a sorte que ele tem. É ou não é, José Sabino? Quem é a mulher? Ei, Luciana, quem é a melhor mulher do mundo? Irmã Marisa, quem que é a melhor mulher do mundo? O marido lá não sabe a sorte que ele tem. Não é isso, irmãos? Não é isso? Mas muito casamento termina, irmãos, porque a mulher está tendo uma leitura errada do seu casamento. Muito casamento termina, irmão, porque o homem está tendo uma leitura errada do seu casamento. Você está entendendo o que é leitura, irmãos? Amém ou amém? O homem está tendo uma leitura errada do seu casamento. Aí agora eu quero perguntar, lá na prefeitura, quem é o melhor funcionário, Deus? Ô Ximenes, na área de torrefação e de café em Ourinhos, qual é o melhor café, Ximenes? Na área de construção civil, Luciana, quem é o melhor pedreiro que você conhece? Então, irmãos, muitas situações
Tem muita gente que chega, de repente, vai na chapeira. Agora não é mais chapeira, agora é o dedo, né? Agora é o dedo, né? É o dedo. Vai lá no negocinho para colocar o dedo, lá está escrito, fulano, cicrano e beltrano se dirijam ao RH, que é o lugar geralmente onde manda a gente embora. E na nossa concepção, quem era o melhor funcionário daquela empresa? Éramos nós. Nós éramos o melhor funcionário. No trabalho, na casa, o melhor marido, na amizade, o melhor amigo. Olha, as pessoas não sabem a sorte que têm de ter a mim como amigo. E muitas vezes nós temos uma leitura errada. Vocês deu para entender agora o que é leitura, amém ou amém? Agora, qual é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano? Porque no tocante à vida profissional, nós temos um tempo, amém, amém? Você trabalha, digamos lá, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, e você consegue se aposentar, amém, amém? Uma certa dificuldade, mas que aposenta. Agora, o que é de pior que pode acontecer para um homem, irmãos, e para uma mulher, é que na sua vida espiritual, você tem uma leitura errada. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, é por isso que eu estou gravando. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, principalmente na área espiritual, é ter uma leitura errada. É achar que está salvo, é achar que da maneira que está andando, o caminho que está percorrendo, o final desse caminho vai terminar em salvação, vai terminar em vitória, vai terminar em conquista e ser surpreendido naquele dia ao passar diante do trono do Cordeiro e ouvir a voz de alguém que te conhece. Deus te conhece, irmãos, quando você está lá no secreto do teu quarto. Deus te conhece quando você está no banheiro. Deus te conhece, me conhece, nos conhece quando nós estamos falando. Deus me conhece quando eu estou pregando, quando eu estou preparando a mensagem. Deus nos conhece em todas as horas. Aquele vídeo que você está assistindo, aquilo que você está acessando no seu celular, no meu celular, no nosso celular, qualquer coisa ou situação que pode ser oculto aos olhos de um pastor, de um membro da família, da esposa, não é oculto diante de Deus. Está patente aos olhos do Senhor. O próprio Senhor Jesus, irmãos, no capítulo 16, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. No capítulo 16 de Mateus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta: o que as pessoas estão pensando de mim? O que as pessoas dizem a meu respeito? Se você for ler lá, está na parte B do versículo, quase no final. O que diz o povo a meu respeito? O que as pessoas, vocês, ele pergunta para os discípulos, vocês que estão ali no meio do povo, você que está no meio da galera, você que está no meio da patota aí, quando vocês ouvem falar de mim, o que eles estão dizendo? E os discípulos disseram, e uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E aí Jesus vai mais profundo. E você, Marcos, o que você diz que eu sou? E você, Dinalva, Thaís, José Sabino, Michel, Brasilina, Milton, Ximenes, Adriana, Tiago, e você? Quem é que eu sou para você? Então Jesus, ele faz essa pergunta para os discípulos. O próprio Jesus, ele faz a pergunta, e eles fazem aquelas ponderações e tudo mais, mas aí Pedro responde, no versículo 16, e respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho
de Deus. E Jesus diz a eles, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E lá no versículo 21, Jesus diz a eles, olha, é o seguinte, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que ir para lá e eu vou ter que padecer. Está no versículo 21. Desse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais. E aí Pedro, irmão, Pedro chega, chama Jesus de lado, Jesus, chega aqui um pouquinho, vamos conversar direito aqui. Versículo 22, Pedro diz, e Pedro, chamando Jesus à parte, começa a reprová-lo e diz, Senhor, tenha compaixão de ti, isso de modo algum vai te acontecer. E Jesus olha para ele e diz o que, irmão? Vai de retro, Satanás. Vá de retro, Satanás. Porque quem estava falando ali em Pedro não era a ação do Espírito Santo de Deus, e Jesus o repreende. Depois de repreendido, Jesus começa a dar essa preciosa lição que nós acabamos de ler no versículo 24, que é sobre andar com Jesus. E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja nessas horas, irmãos. Andar com Jesus. Jesus, irmãos, quando vai falar para Pedro no versículo 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo deve se negar, deve tomar a sua cruz, para que possa me seguir. O versículo 24, irmão, ele fala sobre andar com ele, Jesus fala sobre renúncia, e Jesus fala sobre obediência. Jesus, irmãos, é o nosso Salvador, amém ou não amém? E se quisermos segui-lo, teremos que assumir a nossa parte nesses encargos, irmãos. Nós temos que assumir a uma parte que nos cabe. Jesus disse, se eu quero salvação, se eu quero andar com Ele, se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu devo negar a mim mesmo, e eu devo tomar a minha cruz, para que eu possa segui-lo. Mas muitas vezes nós, irmãos, nessa tomada de cruz, nós começamos a carregá-la com todo o ímpeto, com todo afoito ali, alegre pela amizade, alegre pela redenção, alegre pela graça e tudo mais, mas chega um momento, irmão, que nós começamos a tirar os olhos do foco, como a abertura da oração ontem. O Senhor disse, as vossas palavras foram muito pesadas para mim, mas em que te falamos, que vocês disseram que tem me adiantado servir ao Senhor, de reter a minha vida em santidade, de cuidar do que eu falo, do que eu como, aonde eu vou, o que eu faço ou deixo de fazer. Eu reputo por vitorioso aqueles que traem ao Senhor, que adulteram, porque eles fazem de tudo, eles prosperam, eles têm uma vida farta e abastada, e parece que não há diferença. Então o Senhor mostra para eles que há um memorial, amém ou amém, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que andam na presença de Deus. Então Jesus é nossa salvação, e se quisermos seguir, teremos que assumir a nossa parte dos encargos, nas responsabilidades, das dificuldades que é tomar a nossa cruz. E muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, a gente quer cortar os pedacinhos da nossa cruz, diante de uma vaidade, diante de um desejo, diante de uma postura, a gente começa a cortar uns pedaços da nossa cruz. E a nossa cruz, irmãos, tem o tamanho exato para nos transpor naquele dia entre a vida natural e a vida espiritual, amém, amém? Mas sempre queremos escapar das dificuldades e procuramos o caminho mais fácil, que exige de nós menos esforço. O caminho fácil, irmão, da negligência, o caminho fácil
da falta de leitura. É mais gostoso, irmão, ler a Bíblia ou ver as coisas do Facebook? É mais gostoso, porque atrai o nosso coração. Não, o José está falando a verdade, e é o que a maioria de nós faz. A gente não pode não querer admitir aqui, pode não querer admitir, mas é a que a maioria faz, o que se torna imprescindível na nossa vida. Mas sempre queremos escapar das dificuldades e procuramos o caminho mais fácil, que exija de nós o menor esforço possível. E aí, irmãos, nós começamos a cortar, nós começamos a deixar a leitura bíblica, nós começamos a deixar o jejum, nós começamos a excluir, nós não temos hoje, irmão, mais filtros. Antigamente nós tínhamos filtros embasadores que vinham dos nossos pais. Hoje em dia, eu lembro quando eu falei com meu pai, hoje em dia nós estamos menos inteligentes, entre aspas, do que os nossos filhos. Porque você perdeu lá o talão da água, estava no bolso da calça, e você, e agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar uma segunda via, eu tenho que ir atrás de alguém que tem um computador. Não, peraí, pai, entra ali na CPFL, pega ali o número do negocinho, pega ali o código de barra, está aqui, pode pagar, pai, está aqui, ó, é só pagar. E aí nós estamos nos omitindo, nós não estamos colocando filtro, irmãos. Os nossos pais nos davam filtro a respeito do comportamento. Chegava uma visita, tinha alguém dentro da nossa casa ali, e chegava ali, colocava a pessoa, servia uma água, servia um café, começava uma conversa, chegava a criança, e ali, o pai só dava uma olhada, amém, amém? Enfiava assim no meio das pernas e hoje o pai e a mãe estão falando, o filho, o neto entra no meio e diz, é mentira, pai. Se eu falasse um negócio desse para o meu pai, eu ficava sem os dentes, irmão. Ficava sem os dentes, e ele não esperava nem a visita ir embora, não. Nós tínhamos filtro, irmãos. Você chegava em casa, irmão, com um carrinho de brinquedo, faltando 2 rodas traseiras, porque o dono do carrinho não queria mais, que o pai tinha um poder aquisitivo melhor, tinha mais carrinho. Você chegava em casa com um carrinho daquele lá, e a mãe olhava, quem é que deu isso aí para você? Foi fulano de tal, mas ele deu mesmo, deu. Chegava de tarde, a mãe falava, Antônio, ali ó, apareceu com esse negócio aí hoje. Quem é que deu isso para você? Fulano de tal, então vem comigo. Morava tudo em colônia, morava tudo perto, chegava lá e ia conversar com a pessoa, e aí você deu, deu, então tá tudo bem. Ai do céu, se você não tivesse ganhado, irmão. Você apanhava até no céu da boca. Então nós tínhamos filtros, irmãos. Eu quero perguntar para você, será que os nossos filhos, os nossos netos estão tendo filtro, irmãos, com relação a nós? Será que hoje, irmão, os nossos filhos dentro de casa, os nossos netos, têm visto o pai com a Bíblia na mão? Têm visto o avô com uma Bíblia na mão? Não, no meu caso, que sou pastor, que tem que estar com a Bíblia na mão mesmo. Mas será que os nossos filhos estão vendo o nosso momento de oração? Será que nós estamos dando um filtro, um legado para os nossos filhos, irmãos? Eu lembro do meu pai não sabia ler nem escrever, mas ele nos deu condição, ele disse, os meus filhos não vão ser como eu, e ele nos deu capacidade, ele nos deu possibilidades de aprendermos a ler, e se quiséssemos ir além, até ter uma formação superior, com certeza, ele faria das tripas coração para conseguir isso. Mas nós também ensinamos ele a ler e a escrever. Ensinamos ele a ler e a escrever. E quando já no fim da sua carreira, estando aqui, ele começou a vir aqui à igreja, ele começou a ver como as pessoas tratavam o filho dele, eles começaram a analisar, e um dia eu cheguei para ele e disse, pai, o senhor tem pouca leitura, o senhor não consegue interpretar muitos textos da palavra de Deus. Mas o Senhor deu condição para que o teu filho conseguisse interpretar.
E falei lá da época dos agrônomos e tudo mais, quando plantávamos cana, quando plantávamos café, quando plantávamos as coisas, quem era que escolhia a variedade de cana, o tipo de café e tudo mais, se era o catuaiá amarelo, se era o mundo novo, se era essa ou aquela variedade de cana. Não, eram os técnicos agrícolas, os engenheiros agrônomos, que faziam análise de solo, via a melhor café, a melhor qualidade de café que nós poderíamos plantar e tudo mais, e dava certo, o pai dava. Então, da mesma forma que esses engenheiros, que esses agrônomos, que essas pessoas, que esses técnicos agrícolas, pai, eles se formaram, o Senhor deu condição para o teu filho se formar, e hoje eu consigo interpretar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz isso a respeito disso, diz isso a respeito daquilo, diz isso a respeito daquilo outro, diz isso. Eu semeei uma palavra no coração do meu pai, os meses se passaram, e de repente um dia, né, bem, nós recebemos um telefonema: filho, domingo vai ser o meu batismo. Sempre queremos escapar das dificuldades, irmãos. A exemplo dos 2 alicerces. A palavra de Deus diz assim, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27, diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticam. Não é só vir na igreja, irmão, escutar a pregação. Porque escutar a pregação, você pode ligar a internet, você vai ver lá pregadores muito maiores, melhores do que eu. Mas a Bíblia diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer a que se assemelha a esse homem prudente. Ele se assemelha a um homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica ou não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram com aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Aqui mostra, irmão, 2 tipos de pessoa. Aqui mostra, irmão, 2 tipos de comportamento. Aqui mostra, irmão, que cada um de nós vamos edificar de uma forma, em um fundamento diferente. Todos nós, irmãos, estamos edificando uma casa espiritual. Todos nós, a cada dia que amanhece, todos estamos construindo, insensatos ou prudentes, estamos fazendo a nossa construção. Nós estamos, irmãos, a cada dia que o Senhor nos dá, nós estamos construindo uma casa espiritual. A forma que construímos a nossa casa determinará o futuro dela, amém ou não amém? A forma que eu vivo a minha vida espiritual vai determinar o futuro dessa casa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que antes do arrebatamento haverá princípio de dores. Haverá muitas circunstâncias. O próprio Senhor Jesus fala, depois nós vamos ver lá o capítulo 24, que vai falar também dessas circunstâncias, dessas situações. Todos nós estamos conhecendo, a forma que construímos a nossa casa determinará o futuro dela. A casa construída sobre fundamentos corretos enfrentará chuvas cheias e rios e fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Quem está dentro dessa casona bonita aqui? A minha alma. Amém ou não amém? E se eu construir, irmãos, essa minha casa espiritual na rocha que é Cristo Jesus, vão vir as intempéries, vão vir as situações, vão vir as adversidades, mas ela não será destruída. Já a construção sobre fundamentos incorretos tem a sua destruição certa. A nossa casa precisa e vai passar pela prova, irmãos. Os ventos vão soprar. Os rios vão se encher, e se ela ficará de pé ou não,
ou será aprovada ou não, depende do alicerce que lançamos à nossa construção. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada com cada palavra que falamos, irmãos. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Será que quando estamos no trabalho, irmão, quando falamos acerca da vida natural, quando falamos acerca de família, quando falamos acerca de muitas coisas dos nossos dias, cada palavra que falamos é uma semente que pode construir na vida de uma pessoa e pode destruir. Uma palavra que falamos pode dar esperança e pode minar a esperança de alguém. Então, a cada palavra que falamos, nós estamos construindo. Cada pensamento que temos, irmãos, nós estamos construindo uma esperança, uma expectativa. A Bíblia diz que nós devemos andar de fé em fé. Cada desejo que nós temos, irmão, vai construindo a nossa vida. E cada atitude realizada ou negligenciada. Amanhã eu vou estar falando também das atitudes. Amanhã nós vamos falar um pouquinho daquilo que o Senhor disse: eu tive fome. Eu tive sede, eu estive nu, preso. Amanhã nós vamos falar cada atitude realizada, irmãos. A mordomia que o Senhor nos deu, para que nós estamos usando? Ele nos deu casa, Ele nos deu emprego, Ele coloca dinheiro no nosso bolso, mas será que Ele consegue usar do nosso dinheiro para comprar o leite para uma criança que está necessitada, para pagar uma luz? Será que Ele pode contar comigo, com você, com cada um de nós, para sermos um instrumento na sua mão, sermos extensão de Deus aqui na terra? Será que Ele tem podido contar conosco? Ou será, irmãos, que eu estou ali construindo a minha vida sem me aprofundar nas coisas de Deus? Eu não estou querendo ter o esforço da leitura bíblica. A leitura bíblica vai me conduzir mais próximo de Deus, porque Ele diz o quê? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a salvação, e é ela que testifica. Se eu quero conhecer Deus, irmão, aonde eu vou conhecê-lo? Na sua palavra. Eu fui instalar um PABX essa semana, e eu fiquei abismado com a quantidade de coisas que ele pode fazer, irmãos. Mas tudo está escrito naquele manual, tudo está, e se eu quero descobrir, se eu quero fazer o melhor, eu tenho que me aprofundar naquele manual. Ele acorda você, ele tem um ramal noturno, ele tem muitas coisas para se fazer, não é só atender e transferir ligação. Ele procura você, você sai e está no celular, ele transfere aquela ligação. Há muita coisa que pode acontecer através desses equipamentos. As diferenças vão aparecer, irmão, quando estamos todo mundo junto, irmão. Aqui dentro, ou dentro de cada igreja, você vai encontrar gente que está construindo sobre a rocha. E você vai encontrar gente que está construindo sobre a areia. A diferença só vai ser notada. Se você chega, todo mundo dá paz, todo mundo ri, todo mundo tem Bíblia, todo mundo oferta, todo mundo faz parte. Mas quando vem a tempestade, irmão, quando vem os fortes ventos, quando os rios enchem, irmão, aí você vai notar a diferença entre aquele que teme, aquele que tem aliança, aquele que está alicerçado no Senhor. As diferenças aparecem nas tempestades. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra e a correnteza não vem de encontro às casas, ambas parecem idênticas, irmãos. Tem uma parábola que chama-se a parábola das 10 virgens. Quando a parábola começa a ser contada, as 10 virgens eram totalmente iguais. Amém ou não amém?
A parábola das 10 virgens era totalmente iguais. 5 delas, irmãos, estavam construindo sobre a rocha. Quem já abriu um alicerce, irmão, sabe o que eu estou falando? Abre a munheca da gente, porque você vai dar aquela picaretada, pega um lugar mais duro, pega uma pedra, ela dá aquela coisadinha de lado, abre a munheca da gente, aí você tem que enrolar um pano, você trabalha, meu Deus do céu, dá trabalho. Cavar o alicerce na roça que é Cristo, irmão, demanda leitura bíblica, demanda tempo com Deus, demanda jejum, demanda fazer a obra de Deus, visitar os enfermos, demanda todas essas coisas. Aquelas 10 virgens, irmãos, 5 eram prudentes e 5 delas eram nécias. Mas a Bíblia diz que chega o momento da tempestade, chega o momento de ser aprovado ou reprovado diante de Deus. Ei, o noivo está vindo, o noivo está chegando. E aí, 5 delas, irmãos, percebe que estão sem azeite. Como é que está a tua vida espiritual, irmão? Está tendo azeite? Você está cavando cada dia mais fundo? Você está buscando? Como é que está a vida? Eu tive preocupado esses dias. Sabe por quê, irmão? Eu olho para a igreja, eu estou vendo tudo que está acontecendo no nosso país, eu estou vendo tudo que está acontecendo nesse mundo. Irmãos, esse passaporte vacinal, eu não quero entrar nesse mérito, mas tudo isso que está acontecendo no mundo, irmão, é um ensaio para aquilo que virá posteriormente. E nós estamos, irmãos, como ovelhas indo para o matadouro, sem nenhuma reação, sem entendimento, irmão, sem entender as revelações do Espírito. Estamos ali, irmão, e numa inércia, estamos ali acomodados. O importante é nós estarmos vacinados, o importante é proteger a nossa carne, porque a única preocupação das pessoas nos nossos dias é com a vida desses dias. Estão investindo tudo, irmãos, estão investindo tempo, estão investindo sabedoria, estão investindo recurso nas coisas naturais dessa vida. E a própria Bíblia diz que esta vida, Luciana, é transitória e passageira. Ela diz que nós vamos viver 70, 80 anos, se for ainda muito robusto, chega a 90, mas depois dos 70 é enfado e canseira, é dor para cá, é dor para lá, é uma vida complicada. Eu estava falando para minha esposa, passei lá uma tinta nessa casa, fiquei quase uns 5, 6 dias sem poder trabalhar direito. A costa doía tudo, irmãos, tudo doía. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato, irmão, parece ser tão bom quanto ao trabalho do construtor prudente. Eu queria dizer para você, irmão, não norteie a sua vida pelas portas que estão sendo abertas nessas horas. Não norteie a sua vida, irmão, pela casa que você está construindo. Não norteie a sua vida pela sua conta bancária. Porque enquanto as chuvas não estão caindo, enquanto os princípios das dores não começam, enquanto as adversidades não batem a porta da minha, da sua, da nossa casa, todo mundo é igual, todo mundo é crente, todo mundo tem biblinha, todo mundo sauda com a paz. Mas na hora, irmão, na hora que o fogo vier, a Bíblia fala lá em Coríntios, se eu não me engano, dos fundamentos. Todas as pessoas constroem, mas veja o material que você está usando para construir. Uns constroem com madeira, com feno e com palha, e vem o fogo é que vai aprovar ou reprovar a nossa construção, porque se o fogo vier
e tudo que construímos foi consumido pelo fogo, então será grande a nossa ruína. Mas o fogo, irmãos, quando é usado material, pedras preciosas, ouro, prata, o fogo não traz destruição, traz purificação. Amém, amém? Foi o que o Senhor disse. Quando Deus deu o talento de Nalva, tem pessoas esperando para ouvir a sua voz. Thaís, Marcos, Deus deu talento, Deus deu dom, deu capacidade, Deus deu um quinhão para vocês. José Sabino, Luciana, Ellen, Michel, Deus deu um quinhão para vocês. Há uma obra, há uma pessoa, Zé Sabino, que só vai ouvir a sua voz. O Espírito de Deus falará através de você, mas somente a tua voz. Eu posso ficar falando dias. Nós temos uma missão, irmão. Tiago, você tem uma missão, meu irmão. Wesley, você tem uma missão. Ximenes, Adriana, Adilson, Marisa, Brasilina, Luciana. Eu estou tentando, irmão, já aquela hora eu escorreguei no C ali. Hamilton, só está faltando o C. Como é que é mesmo? Creito. Também. Não podia chamar José, João, é Creito. O Rildo, olha também o Rildo. Milton. Há uma missão, irmão, sobre cada um de nós. Há algo que precisamos realizar. Então, irmãos, todo mundo aqui é igual, até que os ventos, até que a tempestade venha. Enquanto o sol está brilhando, os trabalhadores, tanto o insensato como o prudente, parece ser igual o trabalho dos dois, porque quando você olha, e talvez a casa do insensato construída sobre a areia seja maior e melhor do que a do prudente, porque ele não gastou com alicerce, ele pôde usar para ornar a sua casa, mas quando a tempestade vem, irmão, aí é que a gente vê, aí é que a gente nota. Mas quando os céus se escurecem, as tempestades acontecem, nesse momento as semelhanças desmoronam junto com a insensatez do construtor, que não fez a edificação sobre a rocha. Não é o arrocha lá é rocha, Cristo Jesus, não é a rocha, não. Amém? Ambos, e eu quero dizer, irmãos, eu não estou pregando obras aqui, irmãos, presta bem atenção nisso. Eu não estou falando que você precisa fazer coisas para ser salvo. Amém, amém. Eu não estou falando de obras, porque aí iríamos e nos fadaríamos a você ter uma salvação pelas obras, e não é isso que a Bíblia diz. Eu escrevi para não esquecer. Ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as suas casas. Não foi a construção em si que manteve a casa de pé, amém ou amém? Não foi o tijolo, não foi o cimento, não foi a pedra, não foi a areia, foi o alicerce. É onde você está construindo. Tem muita gente, irmão, construindo a sua casa no mundo, nos prazeres, nas coisas, e estão achando que estão construindo a sua casa em Cristo. Mas o vento um dia vai soprar, irmão. Ô pastor, o senhor é aquele portador das maldições? Não, irmão, é a Bíblia que nos diz que no mundo nós teríamos aflições, nós iríamos passar pelas intempéries, nós iríamos passar pelas adversidades, amém ou amém? Nós iríamos passar por todas essas coisas. Então ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as suas casas. Não foi a construção em si que manteve a casa de pé. O segredo estava no fundamento, o segredo estava no alicerce, o segredo estava na rocha. Diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana, ela é transitória quanto à areia. Você está entendendo, irmão? Não é aquilo que eu faço que vai me salvar, não é aquilo que eu deixo de fazer, mas é para quem eu faço, é com quem eu estou andando que vai determinar, irmãos. Não é uma capacidade pessoal.
As duas casas foram construídas com o mesmo material. A diferença na parábola está no fundamento. Às vezes, irmão, nós estamos sendo seduzidos por esse mundo, pelas tecnologias, pelos prazeres. Quem já dormiu nessas noites aqui com ar-condicionado? É bom disso? É bom, irmão. A gente sabe o que é bom. Não é ruim, não. A única coisa que dói é no comecinho do mês, quando chega um negocinho azul lá em casa. Nossa, Deus, como dói. Oh, como dói. Nós estamos trocando, irmãos, o manancial das águas por cisternas rotas. E o pior de tudo, não estamos percebendo. Estamos dando glória a um Deus. Nós não podemos servir ao Deus verdadeiro e servir as riquezas, irmãos, os prazeres dessa vida. Ah, pastor, mas eu não tenho muito prazer, não, sou pobre pra caramba, nem ar-condicionado não tenho. Ei, irmão, tem muita gente que tem pouca coisa, mas o orgulho, olha, gente do céu, passa em léguas, muitas vezes, muitas pessoas que têm muito recurso e muito dinheiro. Diante das provações que vêm sobre o justo e o injusto, a capacidade humana é transitória como areia. Apenas a rocha, que é Cristo, poderá nos manter ou poderá manter a nossa casa de pé. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo e no grande dia do Senhor. Eu quero perguntar para você, irmão, nessa noite. O que você tem preparado, nessas horas, para que é, meu irmão? O Senhor Jesus propôs uma parábola um dia dizendo que um homem tinha um grande campo, mas ele conseguiu plantar, conseguiu colher e comprou campos e campos. Ele foi comprando fazendas e fazendas vizinhas, e ele foi plantando, e os celeiros já não davam conta, ele derrubou aquele celeiro, chamou a Quitual, aqui a Quitual foi lá, a Quitual está funcionando ainda? Não está? Por isso? Por isso que ela faliu. Esse cara não chamou a Quitual, chamou uma outra empresa então. Chamou a outra empresa, a empresa foi lá e construiu celeiros maiores, e ele plantou naquela terra toda. Ele comprou as New Holland da vida, comprou lá a silagem, fez a fornalha, construiu tudo, levou para dentro, secou e botou lá. Estava rico, tirou uma Hilux, botou uma Ranger para o filho, comprou casa e apartamento na praia e sentou um dia e disse: estou rico, estou abastado, tenho muito para mim, tenho muito para os meus filhos, tenho muito para os filhos dos meus filhos. E Deus olhou e falou: louco, esse mês você vai morrer, esse ano você vai morrer, daqui 10 anos você vai morrer. E o que você tem preparado? Irmão, essa palavra eu não quero que ela... Irmãos, essa palavra tem me tirado o sono. Aí uma pessoa outro dia mandou um negócio para mim lá, que aí o meu sono, eu falei: Senhor, será que o meu coração está tão duro, Senhor? A gente, irmãos, está vivendo uma situação em que nós estamos comendo na mesa do mundo e nos fartando, irmão, e nós não estamos percebendo. Fomos seduzidos, irmãos. Nós não estamos agindo como Daniel, quando ele foi levado lá, chegou naquele castelo, chegou naquele reino, o rei chegou e falou para ele: trate deles com as iguarias, com as finas iguarias, com aquilo que eu como. Eu quero eles bonitos, eu quero eles inteligentes, porque eles vão servir. Eles traziam do seu povo a inteligência e a sabedoria que aquele rei queria assimilar. Mas quando Daniel olha para os prazeres, tinha ali, irmãos, as leitoas assadas, não tinha, Marco? Tinha ali, Deus, aqueles cordeiros assados,
os bodes, tinha ali as melhores frutas, as romãs, as tâmaras, que é o mel do deserto, tinha todas aquelas coisas. Mas Daniel preferiu se abster. Daniel preferiu se abster. Daniel preferiu, irmãos, não se contaminar. E ele pede ao eunuco: deixa que a gente só coma legumes. Eu imagino o Zé Sabino, os companheiros dele devem ter ficado pé da vida. Tomar vinho bom, rapaz. Comer das melhores comidas. Os companheiros devem ter ficado muito bravo com Daniel. Mas já que Daniel tinha feito a proposta, aceitaram e eles começaram a comer. E a Bíblia diz que eles se tornaram mais sadios, mais bonitos, mais corados do que os que se alimentavam daquelas porcarias. Jesus, o relógio não para. Mas eu não posso parar, irmão. Eu vou usar mais 10 minutinhos só para concluir aquilo que Deus colocou no coração para hoje. Amém ou amém? Irmãos, entenda uma coisa: eu não sou melhor do que vocês. Eu enfrento as mesmas batalhas que vocês. Quando eu trupico, irmão, a minha unha arrebita também. O inimigo prepara, acho que laços igual ao de vocês, ou até maiores. Porque quando você já viu cachorro mordido por cobra, diz o velho deitado, que tem medo até de linguiça? Então, para gente que já tem um tempo a mais, o inimigo usa de artifícios ainda maiores. Então, irmãos, a exemplo dos dois caminhos, da porta larga e da porta estreita. A porta larga da perdição, da ruína da alma. O próprio Senhor Jesus falou disso, irmão, que nós devemos tomar cuidado. Existem dois caminhos, irmão. A salvação é pela graça, mas nós corremos o risco de perder a nossa salvação, porque o próprio livro de Apocalipse diz: guarda o que você tem para que ninguém tome. A coroa está dizendo que é a respeito do quê? A coroa da salvação. Nós devemos guardar aquilo que nós temos, porque corremos o risco. Ele diz, existe o caminho largo e o caminho estreito, existe a porta larga e a porta estreita, e ele ainda dá um conselho, fala, é um jogo de alternativa. Você já fez prova, né? Que tem a pergunta e tem as alternativas. Nessa prova de Deus tem duas alternativas, e ele ainda dá uma cola: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho estreito, porque larga é a porta que conduz à perdição, e largo é o caminho que conduz à perdição. Larga é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. Estreito é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida eterna, a Jesus Cristo. Voltando para Mateus 16, 24, irmãos, diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Adilson, não é obrigado a saber, eu não estou aqui para constranger ninguém, só quero ter uma segunda opinião. O que você entende como tomar a cruz? Assumir as responsabilidades. Ximenes, o que o senhor entende por tomar a cruz? Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que você entende, Ximenes, a respeito disso? Oi? Tomar a salvação. Marcos, o que o senhor entende, Marcos? Sacrifício. José Sabino, o que o senhor entende? Assumir um compromisso. Michel? Assumir as responsabilidades de Nalva. Fazer o quê? Tiago? Mas você é biúdo mesmo, mas já sabendo. Mas está valendo. Luciana, negue-se a si mesmo, Luciana, e tome a sua cruz. Fala para fora, Luciana. Começar a viver o evangelho da Bíblia. Então vamos levar um pensamento aqui agora. Foi o que eu pensei hoje quando eu estava meditando. Jesus, quando botou o madeiro nas costas e estava subindo para o Monte Caveira,
Ele foi para quê, irmão? Ele foi para fazer o que lá? Piquenique? Churrasco? O que ele foi fazer, irmão? Hã? O que ele foi fazer, irmãos? Hã? Não, ele foi crucificado. Mas com a crucificação veio o quê? Hã? Veio a morte. Amém ou amém? Tomar a sua cruz, o que ele está querendo dizer para mim? Para você, para nós. Zé Sabino, você tem que morrer para esse mundo, para os seus desejos, para a sua vontade. Quando Jesus tomou sobre si a cruz do Calvário, ele foi para morrer. Então, quando ele nos convida, nós não precisamos morrer literalmente, porque ele já fez isso em nosso lugar. Mas ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome também. O que tem que morrer, irmão? A minha carne, os meus desejos. Eu tenho que submeter a minha carne, os meus desejos à cruz de Cristo. À cruz de Cristo. E ele continua: porque aquele que quiser ganhar a sua vida ou salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito o homem tem em ganhar o mundo inteiro, em ficar rico, em ficar famoso, em ter todas essas coisas e perder a sua? O que adianta para o homem, irmão? A nossa vida aqui, ela é limitada. A nossa vida aqui, ela tem prazo de validade. Mas a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma, ela é eterna. E agora, para finalizar, abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Amém? Estou finalizando. Mateus capítulo 7, e o versículo é o 21. O que diz, irmãos? Tem algum cabeçalho na sua Bíblia? Alguém tem? A minha Bíblia tem. Alguém tem algum cabeçalho? Tem aí, Adriana? O que diz o cabeçalho da sua Bíblia, no versículo 21? Mais alguém tem? Então, no versículo 21, irmãos, está escrito quem entra no reino do céu. Então, o versículo 21 está escrito o quê? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. E então lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero só perguntar para você, José Sabino, o que é iniquidade? É isso, Luciana? Iniquidade é um pecado que você sabe que é pecado e continua fazendo. Viver para Cristo. Morrer para... Então, amados, hoje o que mais se vê nas igrejas é: quando você estiver na fornalha, o quarto homem estará lá. Não é isso que a gente ouve nas pregações? Aleluia! Faz sapatinho, vira,
gira, pula, salta e diz: Deus, quando você estiver na adversidade, o Senhor vai estar lá. Mas vai estar quando você estiver na fornalha defendendo, quando você estiver na fornalha por causa de defender uma postura cristã, evangélica, uma postura como Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram, foram lançados. Eu quero perguntar para você, meu irmão, tem coragem de ir na fornalha? Se hoje, irmãos, uma vacina a gente já aceita, imagine, irmãos, uma fornalha. Eu pergunto para você, irmão, se fosse hoje, irmão, e dissessem que temos que dobrar o nosso joelho, porque o dono da empresa acredita nessa ou naquela imagem de escultura, todos que quisessem continuar no emprego deveriam dobrar diante daquela imagem. Eu pergunto para você, irmão, né? Pode ficar tranquilo, Deus conhece o meu, eu vou dobrar, mas Deus conhece o meu? Conhece, meu irmão? Se tem uma coisa que Deus conhece, é o nosso coração. Conhece, meu irmão? A gente escuta sempre nas pregações nos nossos dias, irmão: olha, quando você for lançado nas covas, o leão vai ter que jejuar. Mas quando você for lançado As pessoas falam, irmão, o chavão, que diz que na sua adversidade Deus faz leão jejuar, mas esquece de dizer que você tem que passar pela cova para leão jejuar. Amém ou não amém? Fala-se que gigante vai cair, mas para gigante cair, irmão, você tem que enfrentar o gigante. Amém ou não amém? Tem muita gente, irmão, que é os vídeos pornográficos o gigante dele. Tem muita gente que o gigante dele é aquilo que ele faz no banheirinho lá sozinho. Tem muita gente, irmãos, que é mentira. Tem muita gente que é a fama. Tem muita gente que é o dinheiro, o gigante dele. Mas só quando você decide lutar contra essas coisas, aí o gigante cai. A Bíblia diz: esforça e eu te ajudo. Fala sobre as portas que vão se abrir. Eu vi, para encerrar, o filme do Corajosos. Quem já assistiu? Corajosos. Tem uma cena lá que tem muito no TikTok. Tem uma cena que o camarada lá, que conseguiu o emprego que aqueles policiais arrumou para ele, está lá numa tecelagem lá, ele está cuidando das máquinas lá, ajeitando as linhas e tudo mais, e de repente ele é chamado para o escritório. Alguém já viu lembra dessa cena? Ele é chamado para o escritório, e quando ele chega no escritório, irmãos, quando ele chega ali no escritório, o gerente da empresa lá, chega e fala para ele: é o seguinte, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na área de chefia, para tomar conta de um barracão ali, mas é o seguinte, vai chegar lá, tipo assim, 14 caixas de engradado ali, de uma situação, ou 15 caixas, não sei, eu só sei que a oferta para ele era o seguinte: vai chegar 14, mas no relatório você tem que pôr 13, certo? Você está comigo ou não está? Não, vamos fazer o seguinte, vai para a tua casa, pensa e tudo mais, e amanhã, quando você chegar na empresa, você me dá a resposta. Ele foi para casa e falou com a esposa dele. O que a esposa falou, irmão? Ai bem, nós estamos precisando desse emprego, nós estamos precisando desse dinheiro, que mal vai ter? Ele falou: mas eu estaria contra os preceitos do nosso Deus? Ele pensa, pondera, no outro dia ele chega na empresa e o homem chega a falar o seguinte: você já pensou? Eu preciso de gente que esteja comigo. E aí, qual é a sua? Ele disse: olha, Senhor, eu preciso muito desse emprego, e Deus sabe que eu preciso, mas eu não posso fazer isso, porque eu iria contra o meu Deus, eu iria contra aquilo que aprendi do meu pai, eu iria contra muitas dessas coisas. Eu pergunto, irmãos, hoje, se você recebesse uma oferta dessa, é fácil dizer, irmãos, que não aceitaria. Mas é esse tipo, é lógico que é um filme, é uma história.
Mas eu quero dizer para você, irmãos, é esse tipo de gente que quando a trombeta tocar, vai ouvir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor. Amém ou amém? Agora, meu irmão, você vai sair daqui hoje. E amanhã, Adilson, você vai pegar a colherzinha de pedreiro espiritual de novo. Ximenes, Creito, Luciana, Brasilina, Rildo, Tiago, Tinalva. Amanhã cada um de nós vai pegar a colherzinha espiritual de pedreiro, Ximenes. E amanhã é hora da gente chegar no pé do alicerce e dar uma olhada, ver se tem rocha debaixo, ver se tem Cristo na nossa caminhada espiritual. Se não tiver, irmão, derruba o que você construiu até agora. Derruba, começa de novo, esforça, volta para a leitura bíblica, volta para o compromisso. Não seja mais um domingueiro, porque tem muita gente que está hoje e não vai estar amanhã. Só vai estar talvez pela palavra que foi dada hoje. Até uma canção presbiteriana que diz: domingueiro nunca, nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado não é crente, não. Olha para o teu alicerce, irmão. Eu olhei para o meu esses dias. E principalmente eu vi algo, irmãos, que muitas vezes o Espírito de Deus não estava conseguindo falar comigo, porque a minha atenção estava voltada para coisas. E a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, irmão, é perdermos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Amanhã tem mais, no nome de Jesus. Se coloque em pé na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e que aquilo que na minha pequenez e na minha estrutura não consegui transmitir para você, que o Espírito Santo do Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, peço a Ti, que o Senhor acrescente, que não seja mais uma palavra na vida do meu irmão, mas que seja o combustível, que seja aquela gota que faz transbordar, que faz a decisão ser tomada, que faz a postura ser assumida. Deus, que essa palavra não seja simplesmente, meu Deus, mais uma palavra, mas que seja o ápice, que seja a gota que faz transbordar, Senhor. Pai, precisamos dessa mudança, precisamos desse comprometimento, precisamos, ó Senhor, do Teu Espírito, precisamos entender a situação que estamos. Hoje nós fomos confrontados. Hoje, Senhor, o Senhor colocou um espelho diante de mim, o Senhor colocou um espelho diante da sua igreja, diante do seu povo, e cada um pôde notar, cada um pôde se olhar como está a sua vida espiritual, como está a sua casa, e que cada um, Senhor, na direção do Teu Espírito, voltando para a sua casa, assuma o seu compromisso de olhar para o seu alicerce e ver se nesse alicerce está a pessoa bendita de Cristo. E se não tiver, seja força, que eles não olhem para a casa bonita, que eles não olhem para as coisas bonitas, mas que eles tenham desapego de destruir tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e que faz com que naquele glorioso dia não sejamos contados como um dos tais. Eu quero preparar uma igreja, e quero estar com essa igreja quando a trombeta tocar, Senhor, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Permitindo o Senhor, amanhã
continuaremos com essa palavra, da onde só vou fazer a introdução para que os outros que estiverem aqui amanhã possam entender, e depois o Espírito de Deus com certeza vai continuar falando no nome de Jesus. Amém, amém. Você foi abençoado? Amém. Então, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém?